Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez em aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando um pouco a respeito de Cristologia. Nós estamos estudando a respeito da pessoa, obra e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição número 7, onde nós vamos tratar sobre nomes e títulos da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, junto com você, que diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Qual o objetivo da nossa aula de EBD hoje, da lição número 7? É que através dessa aula nós vamos identificar claramente os nomes e os títulos relacionados à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo também a sua importância para a fé cristã. Então não pode haver nenhuma dúvida para qualquer pessoa que tenha contato com as Escrituras Sagradas, principalmente com o estudante da mesma, de que Jesus Cristo, ele viu a si mesmo, ele tinha essa consciência de quem ele era, e ele viu a si mesmo como cumprimento de toda a expectativa de redenção do Antigo Testamento. E os nomes e títulos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos Evangelhos, e como disse, em toda a Escritura Sagrada, focalizam isso de um modo muito especial. Por isso que nessa lição nós vamos considerar os nomes e os títulos mais importantes dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, que de diferentes maneiras expressam a identificação de Cristo Jesus como o próprio Deus, como Deus, né? E para melhor compreensão disso tudo, nós aqui dividiremos em dois grupos distintos a lição de hoje. O primeiro, que são os nomes de Jesus e alguns títulos que estão intimamente relacionados aos nomes. E no segundo, os títulos de Jesus que o identificam como Deus. O primeiro ponto da nossa lição de hoje vai falar sobre os nomes de Jesus. Então Jesus, como disse, ele tinha plena consciência da sua pré-existência, ele tinha plena consciência de ter vivido com o Pai e antes da vinda à Terra, Então isso denota e afirma a sua pré-existência. Então nós vamos estudar aqui a seguir alguns nomes e títulos que estão intimamente ligados e relacionados com a vida e também com o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro é Jesus e Salvador. Quando falamos em Jesus, Jesus é a versão grega de três nomes comuns hebreus. Primeiro, Josué, Yeshua e Jesuá. Então foi o nome pelo qual Jesus ele ficou conhecido durante a vida terrena. E aparece cerca de 600 vezes no Novo Testamento, não, especificamente nos Evangelhos. E eis que podemos já ver isso aqui e perceber no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 31, onde diz esse que conceberás e darás à luz um filho, a quem o chamarás pelo nome de Jesus. Então, como afirma Kaffer, Jesus ele é o seu nome humano. Está relacionado com a vida, com o corpo, a morte e a morte humana, e com a glória alcançada e concedida por causa da sua graça redentora, onde nós podemos ver ali naquele hino cristológico, em Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o versículo 9. Completados aqui os 8 dias para ser circuncidado, em Lucas também capítulo 2, versículo 1, o menino que deram-lhe o nome de Jesus, como chamara o anjo antes de ser concebido. Então, seu significado o Senhor é o meu ajudador. O Senhor ou o Senhor salva. Ela dará aqui, no caso Mateus capítulo 1, versículo 1, vai dizer que ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, então, aqui e o título Salvador estão
intimamente ligados, né? Estão relacionados. Então, e para falar justamente do propósito da vinda de Cristo ao mundo, né? Conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. O segundo nome de Jesus aqui, que está intimamente relacionado com a vida e com o ministério dele, nós falamos sobre o seu próprio nome, o nome próprio, Jesus e Salvador. E agora nós vamos falar do Eu Sou e também do título Senhor. Então, na sarça ardente, Deus revelou seu nome pessoal a Moisés, né? Como nós conhecemos, usando a expressão Eu Sou, né? Yahvé ou Senhor. Como vimos então aqui na lição anterior, no Novo Testamento, a palavra grega traduzida no Novo Testamento para Senhor é Kyrios, e sempre se refere ao Senhor Jesus. E esse título ele era também, naquela época, conferido nos tempos do Novo Testamento, no sentido geral de dono também, né, e de proprietário, sendo também uma designação, né, para os deuses e também até para os imperadores da época, que eram considerados como divindade. E incluía tanto o poder político, mas também incluía como uma divindade. Então, quando Isabel, ali em Lucas capítulo 1, versículo 43, quando Isabel chama Maria de a mãe de meu Salvador, o nome meu Senhor é um título que nos lembra justamente a natureza divina do nosso Senhor Jesus. Uma expressão semelhante ocorre também em Lucas capítulo 2, versículo 11. Ali vai dizer: onde vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, fora dos evangelhos, Senhor aqui é o título predominante de Jesus. Paulo o emprega pelo menos aí 222 vezes. Então, assim podemos afirmar que o Eu Sou é o Senhor da nossa casa, em Marcos capítulo 13, versículo 35. Em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 36, vai dizer o Senhor de todos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, vai dizer o Senhor da glória. Apocalipse 17, 19, vai dizer o Senhor dos senhores. E também em João capítulo 20, versículo 28, vai dizer: e também que Ele é o Senhor e meu Deus. O terceiro nome de Jesus, que está intimamente ligado com a sua vida e ministério, é Messias e Cristo. O termo aqui, Messias, significa ungido e vem de uma raiz hebraica que significa untar. Então, e a Septuaginta, né, ela traduziu essa palavra pelo vocábulo grego Christos, que por sua vez foi transliterado para o português como Cristo, em vez de ser traduzido para ungido. Então, podemos confiar nas narrativas dos evangelhos a respeito da vida, caráter e ensinamentos de Jesus. Os escritores no Novo Testamento fundamentam suas conclusões de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então, apesar de alguns indagarem se Jesus cria ou tinha consciência de ser ele o Messias, devido à relutância em usar o título, especialmente na primeira metade do seu ministério, existem então várias evidências claras de que tinha consciência de ser quem ele era, o Messias prometido do Antigo Testamento, o Cristo que haveria de vir. Vejamos aqui então algumas dessas evidências. A primeira, o reconhecimento de que ele próprio, assim como a missão que lhe foi atribuída, eram cruciais para o início do reino. E nós podemos ver isso em Marcos capítulo 1 e também em Lucas capítulo 17. Nós podemos citar aqui a entrada triunfal em Jerusalém, Marcos capítulo 11, o testemunho durante o julgamento a que foi submetido em Marcos capítulo 14. Jesus aceitou o título de Cristo, verbalizado pelos discípulos mais íntimos, ali em Marcos capítulo 8, versículo 29. Então, através dessas quatro evidências, nós percebemos que Cristo sim tinha consciência de quem ele era e sabia que de fato era o Messias prometido, né, às nações.
O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre os títulos de Jesus. O primeiro aqui é que Jesus foi chamado de o Filho de Deus. Jesus então é descrito mantendo uma relação para com Deus, não participada por nenhuma outra pessoa no universo. Deus deu esse título ao Redentor vitorioso e leva todos os seres humanos a reconhecerem o senhorio de Jesus de forma inquestionável. E Jesus então foi chamado de Filho também como Filho do Homem. Verdade é que a humanidade do Filho de Deus era real e não uma mera possibilidade. Então a expressão nos lábios de Jesus significa uma pessoa celestial que se havia identificado definitivamente com a humanidade como seu representante e salvador. Terceiro, Jesus foi chamado também de o Logos de Deus. Cristo então é a palavra ou também o verbo, porque por meio de Cristo Deus revelou sua atividade, vontade e também o seu propósito por meio dele, né? E tendo contato com o mundo. Então o homem se expressa por meio do quê? De palavras. O eterno Deus expressa a si mesmo por meio do Filho, a quem constituiu, conforme Hebreus que nós lemos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, gosto desse texto esplendoroso, que é o versículo 3, que diz: ele é a expressão exata do seu ser. Então vemos aqui que a ansiedade do ser humano em saber como é Deus, o Espírito responde através do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, quando lá vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vamos ver aqui algumas verdades que são irrefutáveis sobre Jesus como, primeiro, o Logos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 14, vai dizer que Cristo é a palavra de Deus, demonstrando em própria pessoa. Então nós vemos aí que era o Verbo encarnado, o Logos encarnado, a palavra encarnada. Jesus não somente traz a mensagem de Deus, mas também ele é a própria mensagem. Então, respondendo à pergunta como é Deus, então Deus é como Cristo, porque Cristo é o Verbo. Gosto de João, né, em especial, e em especial também esse primeiro capítulo, que faz tais afirmações a respeito do Cristo. E o Verbo eterno de Deus tomou sobre si mesmo a natureza humana e se tornou homem, a fim de revelar o eterno Deus por meio de uma personalidade humana, como eu e como você. Porém, todavia, entretanto, uma natureza humana perfeita. Então Jesus ele recebeu ainda outros títulos, como Filho de Davi e também como Mestre. Então, concluindo, nós vemos que a vida e ministério de Jesus, ela refletiam fortes evidências de sua divindade, principalmente quando direcionamos os nossos olhares ali para os evangelhos. Então ele foi adorado, ele foi glorificado, ele foi exaltado como Deus, orações lhe foram dirigidas, e nós percebemos também que os cristãos primitivos, como verdadeiros discípulos, reconheceram que aquele que os redimiu do pecado e da destruição tem o direito de ser o Senhor de cada vida, fazendo jus aos nomes e títulos que lhes foram conferidos. Que Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, que se revelou a nós como Filho do homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que nasceu, viveu, sofreu e morreu pelos nossos pecados, ressuscitando ao terceiro dia, sendo assunto aos céus, volte em breve com poder e glória para buscar a mim e a você, que somos igrejas dele, comprada pelo sangue vertido ali na cruz do Calvário. Que você possa refletir profundamente sobre isso, de quem é Jesus, né? Qual o significado dele na história. Na verdade, ele deu origem à história. Gosto dessa expressão onde Jesus dividiu a história. Tudo se resume a partir de antes e depois da pessoa de Jesus Cristo, na história e também na nossa história em especial. Tudo se resume em nós a partir do antes e depois de Cristo.
Que Deus te abençoe, meu irmão, grandemente, que você tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.